Vamos agora aqui para a questão 35 do Enem, questãozinha bem interessante. Vamos lá? A poluição e outras ofensas ambientais ainda não tinham esse nome, mas já eram largamente notadas no século XIX nas grandes cidades inglesas e continentais. E a própria chegada ao campo das estradas de ferro suscitou os protestos. A reação antimaquinista protagonizada pelos diversos ludismos, que é uma palavra-chave, né, interpretação da questão, que está escrito errado na prova do Enem, tem ludismos apenas com D, certo? Ludismos. Antecipa a batalha atual dos ambientalistas. Esse era, então, o combate social contra os miasmas urbanos. Miasmas entenda aqui como as mazelas urbanas. Ok? Então vamos lá primeiro falar aqui de movimento ludista. Bem simples. Inglaterra, século XIX. Estava despontando na época a Revolução Industrial, um novo estilo de vida. Tudo bem? E os ludistas eram quem? É um movimento operário. Basicamente um movimento operário, vamos dizer assim, que lutava exatamente contra as mudanças que ocasionadas por essa revolução industrial que estava transformando a sociedade na época. Tudo bem? E o que é que a revolução industrial estava modificando? Estava modificando basicamente as relações de trabalho. Agora, homens eram substituídos, por exemplo, por máquinas. E quando eu substituo essa relação, eu estou quebrando uma grande tradição que durava séculos. Sempre o trabalho era feito de forma manual. Então, eu estou reclamando também por a quebra da tradição. Tudo bem? E até no texto eu vou falando um pouco de uma questão meio ambiental. Quando eu estou trabalhando com máquina, mexendo com a natureza. Estou transformando a natureza. Tudo bem? Então esse aqui era um movimento ludista, lutando por esses ideais aqui, lutando contra as mudanças ocasionadas pela Revolução Industrial. O crescente desenvolvimento técnico-produtivo impõe modificações na paisagem e nos objetos culturais vivenciados pelas sociedades. Então a mudança da produção ocasionou mudanças na sociedade. De acordo com o texto, pode-se dizer que tais movimentos sociais emergiram e se expressaram por meio de ideologias conservacionistas com milhares de adeptos no meio urbano. Observe aqui no texto, ó, ele está falando aqui na questão de meio urbano, no item. E aqui no texto, falando principalmente da chegada no campo das estradas de ferro suscitou protestos. Então falar principalmente só de meio urbano é meio complicado, ainda mais nessa época, século XIX, onde grande parte da população vivia no meio mais rural. Ok? Então letra A, descartada. Das políticas governamentais de preservação dos objetos naturais e culturais. Também não tem nada falando sobre políticas governamentais. Está falando aqui de um movimento operário. C. Das teorias sobre a necessidade de harmonização entre técnica e natureza. Aqui também não há nada de teoria. O que acontece aqui é um movimento, é contestação. D. Dos boicotes aos produtos das empresas exploradoras e poluentes. Também esses movimentos sociais não emergiram, se expressaram por meio de boicotes aos produtos das empresas. Isso aqui aconteceu muito mais na frente lá com Mahatma Gandhi, na Índia, uma coisa parecida com isso. Mas na época nem existia essa ideia de boicote, essa ideia de empresa. Então letra D, descartada. Letra E, da contestação à degradação do trabalho, das tradições e da natureza, que é exatamente o ideal ludista. Então letra E, certíssima, como nós já discutimos. Ficamos com essa letrinha bem aqui. Ok? Então é isso. Um abraço e até a próxima.